Buscando voltar a vencer após 4 rodadas, o Guarani enfrentou fora de casa o Novo Horizontino pela 11ª rodada da Série B. E logo aos 7 minutos, os donos da casa levaram perigo ao gol do Bugre pela primeira vez. Marlon recebeu da direita e finalizou para a boa defesa de Pegorari. Um pouco mais tarde, nova oportunidade do Tigre. Após sobra dentro da área, César Martins testou para tirar tinta da trave. Com dificuldade na criação de jogadas, o Guarani mais uma vez sofreu pressão dos adversários. Douglas Badio recebeu belo lançamento pela direita, tabelou com Ronaldo, mas viu Pegorari fazer nova defesa para salvar os visitantes. Aos 42 minutos, o Guarani conseguiu levar perigo pela primeira vez. Após recuperar a posse de bola, Regis fez boa jogada, mas acabou mandando para fora. Ainda na primeira etapa, Pegorari novamente precisou trabalhar para evitar que os donos da casa abrissem vantagem. Dessa vez, a cobrança de falta de Raul Prata. Na volta para a segunda etapa, o Novo Horizontino logo se lançou ao ataque para abrir o placar do jogo. Ailon aproveitou o vacilo de Alan Santos e marcou um golaço no Jorge Ismael de Biasi. Do Novo Horizontino! Atrás no placar, o Bugre se lançou ao ataque e levou perigo aos donos da casa. Mike fez boa jogada pela esquerda, cruzou para a entrada da área, mas Matheus Bueno acabou finalizando para fora. Se a situação já estava ruim, piorou ainda mais com a expulsão de Alan Santos aos 34 minutos. Após falta na entrada da área e revisão do VAR, o capitão alviverde foi mais cedo para o chuveiro. Já nos acréscimos e nos últimos suspiros, o Guarani até tentou igualar o resultado e evitar a derrota. João Vitor finalizou forte de fora da área, mas Jordi espalmou sem nenhum problema. Final de jogo em Novo Horizonte, Tigre 1, Guarani 0. Com o resultado, o Guarani chega ao 5º jogo sem vencer e segue na 11ª colocação da Série B. No primeiro tempo nós conseguimos controlar o ímpeto do adversário, por meio de um sistema defensivo mais sólido, explorando os contra-ataques. Tivemos alguns bons momentos nesse sentido. Na segunda etapa tivemos 2 lances que condicionaram a partida, que fogem ao nosso controle. E agora é preparar da melhor maneira em termos de recuperação, de ajustes, para que a gente possa voltar mais forte na próxima partida. Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Vila Nova, atual segundo colocado neste sábado, também fora de casa. Bem, vamos debater aqui o Guarani. Ontem mais uma derrota na competição, despenca, situação complicadíssima e pendurado, né? Muito pendurado aí o Bruno Pivetti. Vamos lá, CH, você comentou o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes. Por que o Guarani perdeu para o Novo Horizontino, na sua opinião? Porque mais uma vez não jogou futebol, não combateu e não estava organizado. Eu vou contar uma história aqui curta. Eu não sou de contar história, mas eu quero falar do Dorival Júnior, para falar do Pivetti. Sabe por que o Dorival acertou o Flamengo, foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil? Ele chegou lá, estava tudo desarrumado. Ele trouxe um ambiente para ele e fez o seguinte na parte tática: 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Com simplicidade ele foi campeão da Copa do Brasil só e campeão da Libertadores. Vamos trazer agora o Dorival para o São Paulo. Estava tudo desarrumado. Cai Rogério Ceni, o time não se... E não que esteja jogando o fino da bola, tá? O São Paulo tem muito mais problema do que tinha o Flamengo. O Flamengo, naquela oportunidade, tem um super time. O que fez o Dorival? Simplicidade. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Por que eu trouxe o Dorival para essa discussão nossa, para falar do Guarani e do trabalho do Pivetti? Quando um treinador quer colocar a assinatura do seu trabalho, quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Esse negócio de sair, eu não sou contra futebol bonito, gente. Existem momentos e momentos, circunstâncias e circunstâncias. Não dá para você acreditar que o Lucão e o Alan Santos e o Alvarinho vão dar conta de pôr a bola no chão com tranquilidade. São jogadores rebatedores, gente. Então, o Guarani, quando teve um pouquinho de posse de bola, aliás, teve mais do que o Novo Horizontino, veja. Foi de novo. Foram mais de 25 chutes a gol, 30 chutes a gol do Novo Horizontino contra meia dúzia do Guarani. No primeiro tempo, a diferença foi absurda. Sabe por quê? Porque o time do Pivetti tem que colocar em prática o conceito dele de futebol. Tem que ser mais simples. O Guarani precisa de resultado.
jogar de maneira mais tranquila e simplicidade pelos jogadores que ele tem. Então, é muito bonito. Eu adoro futebol bem jogado, mas em algumas circunstâncias você não pode colocar o conceito acima do interesse, o conceito acima da necessidade. O que eu vi ontem foi uma afronta para a minha inteligência futebolística. O Guarani, no primeiro tempo, ele deu 5 ou 6 bolas de presente para o Novo Horizontino, que estava marcando no meio campo pra caramba. Não saiu o gol, ou mais um gol. Não, no primeiro tempo não saiu gol nenhum. Não saiu nenhum gol pela incompetência dos jogadores do Novo Horizontino, pela falta de pontaria. O Guarani não jogou no primeiro tempo. Aí vem na coletiva o treinador dizendo o seguinte: nós adotamos um sistema mais cauteloso. Nós jogamos mais protegido. Espera um pouquinho. Protegido? Com 20 e tantos chutes no gol? Protegido. Então a proteção dele foi colocar o Alvarinho de lateral direito e pôr o Pegorari no gol para fazer cera. Esse foi o futebol. Essa foi a estratégia de jogo do Guarani. Então, eu estou muito preocupado com tudo que eu estou vendo. Sabe por quê? Porque o comandante não está tomando as atitudes que tem que tomar. Respeito ele, acho que ele conhece de futebol, trabalhador, mas o que ele está tentando fazer com esse time do Guarani não está funcionando. E não é só pelos resultados. Veja o performance do segundo tempo contra a Chape, na partida em Muriaé contra o Tombense, o jogo todo, no jogo todo contra o CRB, e no jogo todo contra o Novo Horizontino. Então eu não estou criando situação. Fato, pega os 4 jogos, tirando o primeiro tempo da Chape, jogo no Brinco, o restante, ontem o Guarani foi amassado no primeiro tempo. Segundo tempo deu uma equilibrada, o Novo Horizontino deu uma tirada de pé depois do absurdo que fez o seu Alan Santos, que chamou a imprensa de rasa, de comentários rasos. Não é? Então eu estou preocupado. Você vai fazer um comentário fundo hoje? Eu já estou fazendo, estou tigrando até aqui para fazer o comentário. Está tigrando, hein? Então é o seguinte. O cara fala de mim, você tá vendo? É porque hoje eu estou muito nervoso, Tigrão. Mas por que isso? Sabe a coisa que mais me irrita? Diminui, pô. Sabe a coisa que mais me irrita, Tigrão? É o cara ir para a coletiva e achar que todo mundo é idiota, que ninguém está vendo o que está acontecendo. Acho que não foi isso, não. Infelizmente, eu lamento muito, mas o Guarani perdeu ontem por 1-0 e poderia ter perdido de 3 no mínimo. Tá, eu como posso. Não só pode, como deve. Ganho para isso, né? E bem. Não ganha para ficar igual coruja, né? Só prestando atenção. Não fala nada, mas presta uma atenção. O nosso homem lá da criação da sonoplastia, essa também é nova. Sonoplastia, Roberto Félix. Comando das reportagens gerais, Marcos Abrantes Fonseca. Ao início de mais um comentário na Bandeirantes Campinas, Valdemir Gomes lhes diz: Meu Deus. Boa tarde. Batista, eu vou pegar o copo meio cheio. O CH deu uma tigrada brava. Ainda bem, né? Que não sou só eu, né? Assim eu não fico sozinho ali no garfo do capeta. Mas o meu é bem de vez em quando. De vez em quando. Gleger já está mais frequentinho. Bem de vez em quando. Gleger Eventos abriu uma empresa. Não, você está enganado. É Sandálias Zorzin. Também. Hoje, por exemplo, a fábrica está a todo vapor. Todo vapor. Então, o Batista aí, amigos da Bandeirantes, a gente tem que descontrair. O momento é tenso para os dois times de Campinas, mas eu gosto de pegar o copo meio cheio. Eu acho que uma coisa o torcedor do Guarani não pode reclamar. O time está correndo errado, mas está se empenhando. Ontem, a grande defesa do goleiro do Novo Horizontino foi a 52 minutos. 51 minutos, né? Quer dizer, não desistiu do resultado e poderia ter empatado no finalzinho. Agora não mereceu outro resultado que não a derrota. E eu não vou dizer, né, isso aí, e claro que eu tenho que respeitar o CH. Inclusive eu não trabalhei no jogo, eu vi o jogo, mas não trabalhei. O CH trabalhou no jogo. Eu não vou dizer que, vai lá na entrevista e chama todo mundo de idiota. Não, o Pivete, claro, ele tem que defender o elenco, ele tem que manter a unidade do grupo, ele tem que manter o vestiário. Ele tentou justificar de uma maneira inteligente, ele é um cara extremamente educado, muito articulado, visivelmente abatido com mais uma derrota. Mas assim,
O Guarani teve 3, 4 boas oportunidades, não mereceu sequer um empate, porque o Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo, deu uma amassada básica. E eu vou por um outro viés. Primeiro, não é terra arrasada. Não é. Ainda não. Segundo, alguns jogadores do Guarani, exponenciais para o elenco, eu vou citar 2 aqui. E eu falei isso agora há pouco na Rádio Bandeirantes, no programa que o CH estava comandando. Eu falei lá. Alguns jogadores importantíssimos, eles estão rendendo muito pouco, eles estão com uma intensidade muito baixa. E quando você tem âncoras, é a mesma coisa de um shopping. Ó, não tem movimento lá na maior loja do shopping. O shopping está fadado a acontecer o quê? O shopping fechar. Então, se a âncora não puxa as demais lojas, não traz fluxo e inspiração para as demais lojas, o que vai acontecer? As outras lojas menores não vão vender, vão quebrar e o shopping vai fechar. Quem que é âncora, lojona de shopping, nesse time do Guarani? O senhor Regis, está jogando o quê? Quem que é âncora nesse time do Guarani? O senhor Bruno Mendes. Quantas vezes o Bruno Mendes, que voltou no time, todo mundo aplaudiu, quantas vezes ele pegou na bola ontem no primeiro tempo? E no tempo de segundo, no espaço de segundo tempo que ele teve em campo? Quantas vezes o Batista, que estava narrando o jogo, falou o nome dele? Então fica difícil. Isso puxa. Se o time fosse um shopping, as lojas âncoras não estão atraindo, não estão funcionando e estão puxando o shopping para baixo. É uma comparação apenas. Então, caras importantes, líderes, salários mais altos, eles têm que puxar a fila. E eles estão não puxando a fila, mas deixando a fila mais lenta. Estão travando a fila, estão bloqueando a fila. E isso também reflete, claro, nos resultados, em tudo isso que nós estamos vendo. É isso, Batista. Mas sem terra arrasada. Calma. Também perder para o Novo Horizontino lá, que era terceiro colocado até antes da rodada, e continua, não há nenhum absurdo. 1-0. Podia ter sido mais? Podia. Mas não venham me dizer que o Guarani foi apático. Ele correu muito. Correu errado. Correu de uma maneira desorganizada, afoita, ansiosa, mas correu. Se entregou. Eu conversei com o Ricardo Moisés, é o CEO, era o presidente, né? O André Marconato assumiu como presidente, e o Ricardo Moisés é o CEO, é o que administra o Guarani. Conversei por telefone ontem, ele estava indo para Novo Horizonte, até liguei para pegar uma declaração dele sobre a questão do Rodrigo Pastana. Ele disse que o Guarani não vai se pronunciar, ficou naquela nota que o Guarani emitiu logo quando foi demitido o Rodrigo Pastana. Mas aí perguntei sobre o treinador. E o que ele me disse foi o seguinte: estava focado no jogo de Novo Horizonte, claro, evidente que estava pensando numa vitória, né? Isso foi antes do jogo, mas que entende que futebol, treinador vive de resultado. Palavras textuais do CEO do Guarani, Ricardo Moisés. Foi antes ou depois do jogo de ontem? Então, é o que eu estou acabando de falar. Não, foi antes do jogo, ele estava indo para Novo Horizonte. Então isso daí que você falou fica um pouco agravado depois do jogo, é isso que eu ia te perguntar.